Desde quando era menino, meu coração pertencia à África. Porém, quem eu era diante deste vasto continente? Era apenas um jovem missionário cuja visão não ia além do horizonte e alcançava um pequeno grupo de pessoas. Então, o Senhor me deu uma visão da África lavada pelo sangue de Jesus. Eu deveria levar o evangelho da cidade do Cabo até o Cairo. Eu, um pequeno missionário. A chave era a fé. Ou seja, confiar no Senhor e agir de acordo com o que você crê. E isso foi o que eu fiz. O que aconteceu em decorrência de vez em quando me surpreendia. Os resultados não podiam ser creditados a homens. Que privilégio ser capaz de fazer parte de ganharmos a África para Jesus. E creio que isso é somente o começo. Creio que Deus tem bênçãos muito maiores guardadas para nós. Em João 20:29, Jesus disse: Bem-aventurados os que não viram e creram. A fé baseada no ver significa que temos que continuar vendo para mantê-la viva. A fé ligada ao ver esvanece rapidamente. Vivemos por fé e não por vista. A fé deve apoiar-se na meditação diária da palavra de Deus. Josué é um exemplo disso. Ele havia obtido sucesso em Jericó, o que encorajou sua fé, porém logo fracassou em Ai. Ele ficou muito abalado. Teve que voltar-se a Deus e lembrar-se novamente da palavra do Senhor a Moisés. O Senhor mostrou que ele não deveria apartar-se da palavra de Deus nem para a direita nem para a esquerda. Então ele obteve a vitória. É sempre assim. A fé é a vitória. A fé proveniente da palavra de Deus. Deus me chamou quando ainda menino para um dia ser um missionário na África. Eu, então, passei minha adolescência bem ciente disso. Esse chamado fazia parte de mim e a minha vida começou a mover-se naquela direção. Eu apenas vivia esperando o momento de ter idade suficiente para ser aceito no seminário. Não deveria ser somente um instituto bíblico, mas sim um instituto missionário. Então, aos 19 anos, os jovens da minha igreja fizeram uma viagem especial à Inglaterra. Fomos convidados por uma igreja em Liverpool. Nós tivemos dias maravilhosos naquela cidade. Um dos pastores veio até mim e disse: Reinhard, o que vai fazer da vida? Eu disse: eu tenho um grande chamado de Deus. Eu vou pregar o evangelho na África. Então ele disse: eu conheço um fantástico instituto bíblico missionário onde você deveria estudar. E aí me deu o nome. E porque eu tinha o chamado missionário, e este era um instituto missionário, eu senti que éramos o par perfeito. Eu me inscrevi para ser aceito como estudante lá, porém fui reprovado. O motivo? Eu não falava inglês, nada de inglês. Eu não podia conversar de jeito nenhum. Eu
Então fiquei muito desencorajado. Eu pensei, bom, eu não ouvi direito Deus. E aconteceu o seguinte: o meu pai era pastor no norte da Alemanha e recebeu um preletor visitante da Inglaterra. E o preletor disse: Reinhard está fazendo o quê? O meu pai disse: ele acabou de se inscrever para ir para o seminário, só que ele foi reprovado. Ele disse: eu conheço um seminário na Inglaterra que é excelente. E ele mencionou o mesmo seminário que acabou de rejeitar a minha inscrição. O meu pai disse: não, eles não querem ele, acabaram de reprová-lo. E ele disse: não, eu conheço o reitor pessoalmente, eu escrevo para ele. E ele escreveu. E eles reverteram a decisão. E eu fui aceito. Quando eu cheguei ao seminário, eu descobri que fé não era ensinada na sala de aula com um quadro negro e com um giz. Mas a fé era o estilo de vida deles. Eles viviam a fé. Por exemplo, um dia o reitor entrou na reunião de oração e disse: nesta sexta temos que pagar a conta de carvão. Custa 1.000 libras e não temos dinheiro. Vamos orar e confiar em Deus pelo dinheiro. Eu pensei comigo mesmo: como é que isso vai acontecer? Como é que vai funcionar? A sexta chegou, veio o reitor e então disse: Deus respondeu a nossa oração, Deus nos libertou. E aquelas eram as palavras que eles sempre usavam. E eu disse: o quê? Eu também quero me tornar um homem de fé. Eles enfatizavam lá, diziam: esta é a escola da fé. Então, se você aprender a confiar em Deus na escola, poderá confiar nele em qualquer lugar do mundo. Eu disse: eu quero me tornar um homem de fé. Eu quero aprender essa lição. Eu creio que aquela foi a lição mais preciosa e importante que aprendi naquele lugar. Bom, como eu começo, eu achava que antes de confiar em Deus, ele tinha que suprir minhas necessidades. Eu tinha que dar todo o meu dinheiro. Como ele iria me suprir em algo que eu não precisava? Então, passava por ali um missionário e eu acho que eu tinha mais ou menos 20 libras e pensei em dar a ele 19 libras e guardar 1 libra de reserva caso precisasse urgentemente de pasta de dente. Então, eu dei para aquele missionário as 19 libras e guardei 1 libra. E comecei a orar ao Senhor e ele disse: não, não, não. E aquela 1 libra? Eu disse: Senhor, é a pasta de dente. E ele disse... e ele disse: você não pode realmente confiar em mim? Aquela 1 libra é a prova de que você não vai confiar em mim. Tudo bem, eu me livro daquela libra. Eu disse: Senhor, eu agora estou liso de verdade. Eu me esvaziei e quero aprender a confiar em Ti. Eu recebi então um convite para pregar em um culto de crianças na praia. E naqueles dias, quando você era convidado, não lhe pagavam nem 1 centavo, nem a passagem do ônibus. Eu tinha a passagem de ida, mas não a de volta. Porque eu disse a um colega meu, a um amigo, eu disse a ele: vamos juntos. E ele respondeu: eu não tenho dinheiro para passagem. Eu disse: eu tenho o dinheiro de ida para nós dois. E depois ele perguntou. Eu disse: vamos confiar em Deus pela passagem de volta. Vamos prová-lo e ver se funciona com a gente assim como funciona com o nosso reitor. Então, nós fomos à praia, tivemos um culto maravilhoso com as crianças e, ao final, eu disse tchau, tchau. Eu comecei a andar em direção ao ponto de ônibus e, a cada passo, eu orava ao Senhor: por favor, envie o dinheiro que eu preciso. Eu preciso da passagem de volta para o seminário porque eu não posso chegar atrasado. Ainda tinha isso. Por favor, envie o dinheiro. E, de repente, eu vi o pastor de uma grande igreja de lá. Eu o conhecia, ele me conhecia. E quando ele me viu, ele disse: oi, meninos, como vocês estão?
Eu pensei comigo mesmo, graças a Deus, aqui vem a resposta da minha oração. Se Deus pode falar com alguém aqui nesta praia, tem que ser com um homem de Deus. Ele certamente pode ouvir a voz de Deus. Ele então nos convidou para tomar um chá e ele nos contou tudo sobre as maravilhosas respostas de oração que ele obteve e chegou a hora de pagar o chá e ele abriu a carteira e eu vi todo o dinheiro lá dentro e os meus olhos quase caíram lá dentro. Sabe, eu vi tanto dinheiro na carteira que pensei, ai, eu só preciso da passagem. Só 10 libras. E ele não me deu nada. Eu também não disse nada, claro, pois queria aprender a confiar em Deus e não no homem. Então, nos levantamos e caminhamos de volta para o ponto de ônibus. Já era tarde e eu precisava voltar. E eu estava orando e eu disse, Senhor, cadê o dinheiro? Eu preciso do dinheiro. Cadê o dinheiro? E de repente veio uma mulher correndo muito numa curva e ela pegou meu braço e colocou algo na minha mão e disse, pegue isso. Isso é para você. E quando eu abri a minha mão, era o dinheiro exato para as 2 passagens. Esta foi a minha primeira resposta de oração em relação a sustento. E eu achei que foi uma lição muito poderosa. Não era o dinheiro, pois o dinheiro vem e vai. O dinheiro não é nada. Ele vem e ele vai. Mas aquela experiência não pode ser apagada da minha vida e coração. Eu percebi que se Deus pode suprir minhas necessidades em um país onde ninguém me conhece, Ele poderia fazer o mesmo na África, onde também não era conhecido. Em Lucas 17:5, os apóstolos disseram ao Senhor,
aumenta a nossa fé. Desde então, os cristãos desejam a mesma coisa: fé em massa. Qual é a resposta de Jesus? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Aquilo deve ter deixado os apóstolos confusos. Eles queriam uma fé grande, mas ele falava da menor coisa que eles conheciam. Talvez você nunca tenha visto um grão de mostarda. Talvez precise de óculos para enxergar. As pessoas a quem Jesus falava conheciam muito bem as sementes. Era uma sociedade agricultora. Jesus falava em sua linguagem agrícola. Hoje somos uma sociedade high-tech e nossas expressões são científicas. Com certeza, Jesus hoje usaria nossa linguagem comum. Há 2000 anos, Jesus falou sobre o grão de mostarda. Uma pequena coisa com poderoso potencial. Quem sabe hoje Jesus falaria sobre um microchip ou um fusível para ilustrar seu ensino. Se tiverdes fé, como um fusível elétrico, poderás transplantar uma árvore do solo para o mar. Assim como o grão de mostarda, o valor de um fusível não está na largura ou no comprimento. A chave é a condutividade. A fé transfere o poder de Deus para onde for necessário. Eu vou fazer uma ilustração. Grandes cabos de alta tensão estendem-se por todo o país, carregando talvez 110 mil volts em um único cabo. Dia e noite, as enormes turbinas de força alimentam a ampla rede elétrica. Então, em nossas casas, um pequeno ponto de energia é geralmente a diferença entre luz, calor e energia, e o sentar em um quarto frio e escuro. O elo vital é o fusível. Um fusível é feito de metal, assim como um fio de prata, o qual oferece baixa resistência à corrente. Baixa resistência significa alta condutividade. Interpretando isso no espiritual, quanto menor a nossa resistência à palavra de Deus, maior o grau de poder. Quanto maior a resistência e desobediência à palavra de Deus, menor o poder operacional de Deus. Um fusível com alta resistência ou não carregaria poder algum, ou explodiria em pouco tempo. Se dissermos que cremos na palavra de Deus, mas a desobedecemos, negamos a nossa fé. Explode o fusível. O poder de Deus é pequeno quando a palavra de Deus significa pouco para nós. Seja o que for verdadeiro, uma coisa está absolutamente além de contradições. É o fato de que o cristianismo é uma religião poderosa ou não é nada. Para sermos crentes, temos que saber no que nós cremos e em quem cremos. A lição fundamental é que temos que dar à palavra de Deus o seu valor nominal. A fé sem conhecermos a vontade de Deus é impossível. A palavra é a vontade eterna de Deus. Questionar as Escrituras é questionar o único manual que temos e também questionar a Deus. E então, como podemos ver, nossa fé na palavra de Deus é diretamente proporcional ao poder de Deus que flui através de nós. Não podemos gerar poder por meio do que fazemos, na música, na adoração ou no ambiente. E é até mesmo impossível que os cristãos se reúnam em seu nome sem que Cristo esteja presente em poder.
Se fosse o nosso labor que produzisse o poder de Deus, seríamos os geradores de poder. Mas Cristo nos deu poder. Não fomos chamados para irmos por todo o mundo com nossas pequenas estações de energia para que as pessoas vejam como somos maravilhosos. Podemos demonstrar nosso próprio carisma e acendermos faísca por 1 hora. Porém, rapidamente nosso gerador ficará sem energia e logo ele vai falhar. Nós não somos geradores, mas sim condutores. Jesus Cristo é a plenitude que tudo enche em todas as coisas. Somos os canais e não a fonte. Deus não precisa de nenhum dos nossos geradores elétricos. Ele tem os seus, 2 deles, aqui mesmo na terra: a cruz e a tumba vazia. O poder fluindo destas fontes dia e noite, sem corte de energia ou colapsos. A voltagem é infalível e confiável. Não há flutuação do fluxo do Pai das Luzes, em quem não há sombra de variação. Aqui está todo o nosso equipamento. As energias espirituais da cruz e da ressurreição, os cabos de alta tensão da Palavra de Deus, o fusível da nossa fé, o elo vital. A grandeza de Deus, a grandeza da obra de Cristo, a grandeza da Palavra de Deus estão todas ali. Porém, sem uma fé tão pequena quanto um fio fusível, nada desta grandeza é proveitoso. O circuito é interrompido e o canal fica inoperante. Se o fusível da fé falhar, a dinâmica de Deus é neutralizada e será rejeitada por aqueles a quem nós pregamos. Pegue a palavra, adicione o fusível da fé e o poder de Deus certamente virá. Haverá luz, calor, energia, salvação, cura e força e bênção. A nossa fé não é uma torre de emoções para todos verem e compreenderem. É o fusível escondido, mas, através dele, as energias do céu fluem para o mundo. Qualquer um pode crer em Deus quando ele já está operando. Mas a fé verdadeira age quando parece que Deus não está movendo. Entenda isso. Deus ama homens e mulheres que apostam na sua ajuda. Esta é a receita para o triunfo, bênção e avivamento. A maior ilustração bíblica de descrença temerosa e fé destemida durou 40 anos. Era como assistir a um drama de 40 episódios no teatro, descrevendo a falência total da fé. Continuamos a vê-los com os olhos da mente. Aqueles acampamentos tribais de Israel. Muitas vezes suas peregrinações os levaram perto da fronteira da Terra Prometida. Não era como se não acreditassem que poderiam atravessá-la. Eles sabiam que a terra lhes era por direito, pois Deus a havia dado a eles.
Eles estavam totalmente convencidos. A fé deles, até ali, era perfeita. Mas sua fé tinha um defeito fatal. O verme do medo estava no centro disso. A fé deles era inútil enquanto eles temessem. Então, a maioria deles nunca chegou lá. Entraram em pânico. Eles murmuravam acerca da sua sorte, mas não tinham fé o suficiente para mudá-la. Se lamentavam enquanto poderiam aproveitar. O episódio dos espias tinha 12 incrédulos e 2 cheios de fé. Esta é possivelmente a média normal. 2 a cada 12 creem e obtêm o que Deus tem para eles. Quando Jesus disse, não temas, crê somente, ele estava fazendo uma análise profunda desta emoção. Nós geralmente dizemos, não temas, seja valente, tenha coragem. Jesus não somente disse, não temas. Ele com certeza sabia que o medo faz parte da natureza humana. Ele disse, não temas, crê somente. Durante períodos de melancolia, quando, como dizem as Escrituras, nem as estrelas nem a lua aparecem, confiança em Deus é a âncora da alma. Salmos 56, 3 diz, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Este é o tempo de confiar. Infelizmente, alguns por sua natureza são nervosos, inclinados à depressão e até entram em pânico. Existem exemplos famosos como o de Tchaikovsky, ou até mesmo do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, que conheceu as garras da depressão e fazia com que seus estudantes rissem, pois dizia que, do contrário, choraria. O escritor do Salmo 42 talvez tenha sido brutalmente afligido da mesma maneira. Mas, novamente, a fé veio em seu socorro. Ele disse, minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele parecia não ter nenhuma explicação racional para sua depressão. No entanto, ele sabia onde obter força. Ele ministrou a si mesmo. Espera, pois, em Deus. Ainda louvarei a Ele, meu auxílio, meu Salvador e meu Deus. Isso ilustra uma lição importante. A fé não é um sentimento. Quando o perigo vem, o medo é inevitável. Quando nossa química corporal prevê uma sensação de iminente desastre, ou quando sofremos ataques pesados e nossas circunstâncias são opressoras e escuras, ou ainda quando a dor e a doença sentam-se conosco no sofá, medo e alarde vêm como ação e reação naturais. O que a fé faz? Ela remove as algemas dos nossos tornozelos, desafiamos suas amarras imobilizadoras e avançamos assim mesmo. Eu mesmo tive que praticar isso muitas vezes no decorrer dos anos. Por vezes, as circunstâncias lhe cercarão de tal modo a parecer que você não tem como ter ouvido Deus corretamente quando iniciou sua missão. No entanto, essa é a hora exata de agir de acordo com o que você crê e não conforme os seus sentimentos. Com Deus, o medo não nos impedirá. Nós o vencemos. Se nós somos crentes, nada poderá mudar isso, independente do que nos acertar ou nos confundir. Jesus disse aos seus seguidores que deviam dar suas vidas a Ele, mas não se perderá nem sequer um fio de cabelo da nossa cabeça. Você, o verdadeiro você, crê em Deus. A superfície do mar será agitada, porém sua profundeza permanece calma. A fé opera sem reações emocionais.
Ela secretamente transmite força na mente e paz de espírito. Você não anda por baixo, mas por cima. A fé nos arranca das garras do medo. Ela não é apenas para o domingo, mas para a vida. A fé não serve somente para transplantarmos montanhas, mas ela é para a vida. Deus nos dá graça para viver se nós cremos. O justo viverá pela fé. A fé nos coloca em vantagem na vida. Deus nos dá fé de acordo com o nosso chamado e dimensão do trabalho a ser realizado. Temos fé para cada tarefa, independente do que Deus queira que façamos. Não lemos que Smith Wigglesworth abriu o mar como Moisés, ou que Moisés curou os enfermos como Wigglesworth. Nós não lemos que George Miller chamou fogo do céu ou desafiou o monarca em seu trono como Elias. Mas Elias não alimentou 2.000 órfãos por fé. Se montanhas devem se mover, haverá fé para o fazer, mas não até que seja necessário. Existem líderes exercendo ministérios que literalmente tocam nações. Nem todos veem curas poderosas. Este não é o seu dom, mas encabeçam o evangelismo na metade do mundo. O dom da fé que eles têm é simplesmente notório. Meu amigo, mesmo quando trabalhamos sem sermos notados em alguma esquina remota do mundo, o mesmo dom operará. Com Deus, todas as coisas lhe serão possíveis. Então, somente creia em Deus. Para enfrentarmos as condições do último dia, uma preparação especial está disponível, que é o poder do Espírito Santo. Este não é um bônus raro só para cristãos de primeira categoria. É necessário para todos nós. Esta unção é um fogo que foi aceso no altar do Calvário, e aqueles que o recebem tornam-se carregadores da chama divina, incinerando as obras de Satanás. Como cristãos, não temos nada a temer se mantivermos a unção de Deus sobre nossas vidas. Podemos sobrepujar cada gigante no território do inimigo. Diga a Deus: manda agora que ocorra, pois sinto-me capaz de entender coisas impossíveis. Hoje o mundo é o inimigo daqueles que amam a Jesus, pois não conhece nada da unção do Senhor. O mundo tem sua armadura como Golias de Gate, seu capacete da educação, sua lança da ciência, sua espada da razão, seu escudo da indiferença fria. Mas Deus tem seus ungidos da vez. Não um, mas milhões. Nosso dever é pregar o Evangelho. Lembre-se, o Evangelho não será realmente o Evangelho se ele não for pregado. Nós somos ungidos para isso.
Samuel não ungiu Davi por razões cosméticas. Não foi para que ele cheirasse bem ou para lhe proporcionar uma experiência agradável. Foi para as tarefas de realeza e também de serviço. Nossa unção no Espírito Santo não é para nosso entusiasmo ou para acrescentar ao nosso charme, e sim para a ação. Cientistas da Marinha descobriram que, abaixo da superfície do oceano, as ondas se movem milhares de quilômetros até mesmo nos trechos calmos. Eventualmente, elas aproximam-se da Terra desenvolvendo um pico majestoso. Hoje, pelos séculos, grandes ondas do poder do Espírito Santo estão chegando sobre nós. Ondas que já foram consideradas submersas, mas que agora arrebentam em todos os lugares do mundo em esplendor. Por 1500 anos, a Igreja colocou o Espírito Santo de lado. Havia pouco entendimento sobre a obra do Espírito. Falava-se sobre a graça e não sobre o Espírito. Então, no século XX, ele mesmo mostrou-se aos cristãos em todo o lugar. Hoje nós estimamos o Espírito de Deus e buscamos sua unção. Entretanto, ele sempre esteve presente, agindo, apesar de não ser reconhecido. O Evangelho é um isqueiro. O Espírito Santo não somente é dado a fim de pregarmos sermões eloquentes. Ele vem colocar uma chama nos corações humanos. Ele faz de seus servos labaredas de fogo. As primeiras coisas ditas a respeito de Jesus quando ele veio foram: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É isso o que Jesus faz. Só Jesus batiza com fogo. Essa é, com certeza, a marca de sua atividade. O nosso Deus é fogo consumidor. Um relato tão maravilhoso jamais havia sido feito acerca de alguém. O fogo é o emblema do Evangelho, a marca do Filho do Homem. Agora, se você quer o fogo, deixe-me dizer-lhe como recebê-lo. Quando Elias orou no Monte Carmelo, o fogo não caiu em um altar vazio. O Senhor manda o fogo quando depositamos nosso sacrifício, nosso tempo, nosso dinheiro e nossos esforços. Ele é enviado para nos levantarmos a todo vapor e avançarmos. O fogo de Deus não é um espetáculo de fogos de artifício, mas nos é concedido para propósitos eternos. Aliás, há uma diferença entre o fogo humano e o fogo de Deus. Elias era um homem muito esquentado. Tiago disse: Elias era um homem sujeito a paixões semelhantes às nossas. Suas paixões o deixaram enfurecido com o pecado de Israel. O seu ódio intenso pela idolatria queimava contra a religião de Baal, a qual a rainha Jezabel havia introduzido. Porém, Elias não lutou com o diabo, com a sua própria raiva. Ele chamou o fogo de Deus. Existe um fogo religioso que pode ser perigoso. Por exemplo, antes de sua conversão, Paulo ardia com o falso fogo do ódio religioso. Ele era um homem-dragão, como dizem as Escrituras, esperando ainda a ameaça e a morte. Era um homem de furor frio. Ele colocava homens e mulheres na prisão, arrombava casas, trazendo miséria e temor com zelo religioso. A paixão violenta de Paulo, entretanto, tornou-se uma compaixão gentil ao encontrar-se com Jesus. O furor transformou-se em sentimento de fraternidade. Paulo encontrou um Deus de amor no Calvário. O Calvário era um vulcão de amor.
Nossas próprias paixões e zelo não nos levarão longe. Elas vêm e vão. Este é o fogo falso. Com Deus não é paixão, mas sim compaixão. Ele não muda de humor. Suas compaixões nunca falham. Elas se renovam a cada manhã. O amor nunca falha. Este é o zelo, o fogo e também o poder divino que são liberados pelo Espírito Santo quando colocamos nosso tudo no altar de Deus. Deus não envia seu fogo somente para desfrutarmos de algumas experiências emocionais, por mais gloriosas que sejam. Queremos ver vidas transformadas e nossas igrejas cheias. Penso nisso quando vejo estas velhas máquinas, já quase extintas, assobiando por aí. Estes cavalos de ferro são como criaturas vivas que respiram vapor com fogo em seus ventres. O trabalho do maquinista é atiçar o fogo até conseguir pressão suficiente na caldeira. Quando a pressão do vapor está alta, o condutor pode fazer duas coisas. Ele pode ou tocar o apito ou mover a alavanca que direciona a energia até os pistões. O apito liberará vapor até que não haja mais nada, fazendo-se escutar a quilômetros de distância. Entretanto, se energia for direcionada aos pistões, o vapor pode virar as rodas com muito menos ruído, sem chamar atenção para si. O trem, então, pode continuar levando sua carga pelo país. Graças a Deus pelo apito do trem, que é importante. Mas se tocar o apito fosse tudo que o vapor pudesse fazer, não valeria a pena acender o fogo embaixo da caldeira e alimentá-lo. O fogo do Espírito Santo traz poder. Não importa o barulho, vamos utilizar este poder para nos movimentarmos. O trovão é justificado após o relâmpago. O correto propósito do Pentecostes é colocar rodas para Deus em cada igreja, transportando assim o Evangelho por toda a face da terra. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A igreja deve ser uma igreja que vai e não fica sentada. Olhe para fora, onde nosso Senhor está movendo ao redor dos continentes. Alguns estão olhando para dentro, examinando eternamente suas próprias almas, incapacitados pela introspecção. Jesus está salvando você, não se preocupe. Agora comece a ajudá-lo a salvar outros. Se o Espírito Santo veio, então levante-se e ande. Ele faz a obra, não você ou eu. Ai de mim se não pregar o Evangelho. E ai daqueles a quem fracassarmos em anunciá-lo.
É absolutamente necessário compreender que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma coisa. O Espírito Santo não é uma força impessoal, um tipo de eletricidade espiritual. A unção de Deus não é só poder ou dons, mas o próprio Espírito Santo. No Velho Testamento, todos quantos serviam a Deus tinham que ser ungidos. Isto foi substituído no Novo Testamento pelo Espírito Santo para todos os cristãos. A primeira lição a aprender é que unção é só um dos nomes para o batismo no Espírito. Existem outros. Em outras palavras, ao recebermos o batismo no Espírito Santo, nós todos fomos ungidos. A nossa unção flui da unção de Cristo e nós apenas a recebemos através dele. Todos nós recebemos da sua plenitude. Quando eu cheguei à África, fiz uma descoberta assombrosa. A África não estava esperando por mim. Parecia que as pessoas não estavam interessadas no Evangelho. Eu me esforcei muito, mas a resposta era quase zero. Eu me lembro de algumas vezes pregar para apenas 5 pessoas, o que foi me colocando de lado. Eu orei, jejuei e agonizei diante de Deus e eu disse, isso não pode acontecer. E foi assim por meses e quase também por anos. Então, certa noite, algo aconteceu que mudou tudo radicalmente. Eu tive um sonho, mas foi um sonho divino. Eu vi o mapa da África, todo o continente, ser lavado no sangue redentor de Jesus Cristo. Eu ouvi uma voz majestosa que penetrou nos meus ossos e minha medula, clamando, a África será salva. Eu acordei e eu disse, que maravilha. Porém, meu cérebro alemão começou a agir e eu disse, isso não faz sentido. O meu ministério não tem impacto algum neste pequeno país chamado Lesoto. Agora eu escuto que o continente inteiro será salvo. O que está acontecendo? Mas Deus foi gracioso. Na noite seguinte, eu tive o mesmo sonho. Na noite depois daquela, novamente, o mesmo sonho por 4 noites consecutivas, de novo e de novo. Eu ouvi aquela mesma voz. E eu comecei então a repetir essas palavras. A África será salva. Meus colegas missionários me disseram, Reinhard, você ficou louco? A África? Mas e aqui? Eu respondi, eu não sei. Eu só sei que Deus disse que a África será salva. Então, na força daquela visão, eu deixei aquele pequeno país e lancei-me em todo o continente. Eu comecei visitando outro país ali perto chamado Botsuana, cuja capital chama-se Gaborone. Quando eu cheguei ao aeroporto, caminhei de lá até o centro. E, de repente, ao caminhar naquela reta, o poder de Deus veio a mim. E o Senhor falou comigo, você está vendo ali? E eu disse, sim, é um estádio, está escrito Estádio Nacional. E então o Senhor falou de novo, você pregará a minha palavra ali. Uma alegria profunda invadiu meu coração. E então continuei até a cidade, encontrei-me com um missionário local que sabia que eu estava indo e após saudá-lo disse a ele, vamos às autoridades da cidade. Eu quero alugar o estádio para uma campanha evangelística daqui a 4 semanas. E ele respondeu, o quê? Para que você quer o estádio? Será que não sabe que eu tenho só 40 pessoas aos domingos em minha congregação? Eu disse, não, eu não sei das 40 pessoas.
Tudo o que eu sei é que há alguns minutos eu ouvi a voz do Espírito Santo e eu quero obedecê-lo. Ele foi humilde o suficiente. Fomos até as autoridades, eu aluguei o estádio e quando estava assinando aquele contrato, eu comecei a transpirar. De algum modo em minha mente, eu já me via sentado em um estádio com 40 pessoas. Então eu aumentei alguns dias minha estada ali em Gaborone. Eu fui de igreja em igreja visitando os pastores e eu disse, eu sou o Reinhard Bonk e em 4 semanas realizarei uma campanha evangelística. Por favor, vamos trabalhar juntos. Eles olharam para mim e disseram, boa ideia, mas quem é você? Eu disse, eu sou o Senhor Nada, mas eu creio que isso vai acontecer. Disseram, qualquer um pode dizer isso. Eu respondi, mas ele realmente falou comigo. Disseram, desculpe, nós temos outro compromisso. E então, depois que ninguém queria cooperar, então eu acordei e orei. O Senhor me disse para pregar neste estádio e este é o meu acordo contigo. Eu prego a palavra, mas o Senhor traz as pessoas. Uma paz invadiu meu coração. E eu peguei o primeiro avião de volta a Joanesburgo. 4 semanas depois eu cheguei com minha pequena equipe. Eu estava bem preparado, já havia jejuado, orado, eu estava pronto. E eu orei, ó Senhor, por favor, encha o estádio no primeiro culto, por favor, querido Senhor. O primeiro culto começou. Contei quantas pessoas estavam lá e eram exatamente 100 pessoas, incluindo a mim. Eu contei da esquerda para a direita, da direita, mas 100 é 100, não importa como você conta. Então eu fiquei bem desapontado. Eu abri minha Bíblia, eu me levantei e comecei a pregar. Eu havia pregado talvez por 10 ou 20 minutos, quando, de repente, algo aconteceu. Uma mulher gritou e disse, eu acabei de ser curada. E outra. 4 pessoas gritaram e disseram, eu fui curada. Eu pensei, que engraçado. Eu nem preguei sobre cura. E estas pessoas são curadas? Como é possível? No final do culto, quando chamei os enfermos à frente para impor as mãos sobre eles, segundo Marcos capítulo 16, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, algo maior aconteceu que me chocou e me abalou. Eu encostava numa pessoa e ela caía e ficava deitada no chão, fila após fila após fila. Alguém veio correndo de lá de trás e então disse, eu exijo uma explicação e todas essas pessoas inconscientes no chão. Eu disse, eu não sei explicar, eu é que preciso de explicação. Você sabe? E ele disse, eu não sei. Eu disse, tudo o que eu posso dizer é que eu não pedi que essas pessoas deitassem no chão. Eu impus minhas mãos sobre elas, de acordo com a Bíblia, e eu acho que o que aconteceu como resultado é responsabilidade de Jesus. Mas esse é o X da questão. Uma mulher que havia caído cega, ela era cega completamente, se levantou enxergando. E um homem caiu como aleijado e se levantou andando. E quando aquela mulher gritou, eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver, ela era conhecida pelas pessoas há muitos anos como cega. Eu pensei que o teto estivesse levantando. As pessoas estavam gritando e berrando. Foi fantástico. A notícia espalhou o que havia acontecido. E o estádio encheu. Em 2 dias já estava lotado de pessoas, lotado na capacidade máxima. Pela primeira vez na minha vida, vi milhares de pessoas se levantando, correndo até o altar, recebendo a Jesus Cristo como seu salvador pessoal, chorando lágrimas de arrependimento. Eu achava que o céu tinha descido à terra e... Então, uma daquelas noites, no final da campanha, o Senhor falou comigo e disse... Amanhã eu quero que você ore no estádio pelo batismo no Espírito Santo.
Eu disse ao Senhor, algo assim não deve ser feito em um estádio. Isso deve ser feito em um culto fechado na igreja. Isso é um culto no estádio. O Senhor disse, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu disse, tá bom, Senhor, já aprendi a obedecer. Mesmo quando minha mente não consegue acompanhar, eu farei o que disseres. Então eu me levantei e disse, amanhã eu vou lhes falar sobre o batismo no Espírito Santo e vocês verão algo que jamais viram antes. O dia seguinte chegou. Estávamos na capacidade máxima. Me disseram depois que 50% da população de Gaborone estava no estádio. Um pequeno estudo foi dado sobre o batismo no Espírito. E eu disse, quantos de vocês querem este maravilhoso dom? Um grande grupo veio à frente. E eu disse, fechem os olhos, levantei as mãos, vamos louvar ao Senhor. Mas mantive meus olhos abertos e eu disse, eu quero ver o que Deus vai fazer agora. E algo aconteceu que me deixou estupefato. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Eu não sei se foi visão, não sei se foi real, eu não sei dizer. Mas era uma poderosa onda transparente que passou da minha esquerda por todo o estádio. E ao observá-la passar sobre as pessoas, todos quantos eram tocados caíam bem ali no chão. Uma multidão de pessoas. Eu as ouvi orar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Eu estava tão tocado. Eu não sou homem de chorar. Mas eu fiquei ali em pé chorando como um menino e tremendo e chorando e disse, meu Deus, é possível, é possível, é possível. Naquela noite aprendi uma lição que duraria para a vida toda. Eu disse, eu me comprometo com Deus que levarei esta mensagem da cidade do Cabo ao Cairo, por todo este continente e ao redor do mundo. Agora eu vejo qual é a resposta a todas as desgraças da humanidade. É um derramamento massivo do Espírito Santo que quebrará o pescoço do diabo. E é isto que temos feito por décadas desde então. E temos visto nações abaladas pelo poder de Deus. Lembre-se disto, uma vez que é ungido, você tem todo o poder e provisão do céu à sua disposição, e você não precisará nunca mais se preocupar em falhar. À medida que você estende as suas mãos à humanidade perdida, todo o peso celestial lhe apoia. Você pode depender da unção.